E a gente tá por aqui, porque, ó, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. É hora de aula número 67, aquela aula especial para aqueles alunos especiais, não é? Aqueles alunos que gostam de estudar muito. Verdade. Não, mas a gente fala assim, né? A gente entende que nem todo mundo tem a afinidade, assim, com a matemática, ou toda afinidade. É verdade. Apesar de gostarem muito, tem certas limitações. Então, para esses alunos, nós temos essa aula toda especial. Então, cada unidade a gente desenvolve a avaliação geral e a avaliação de recuperação. Ou seja, aqueles alunos que não atingiram a média, tiveram dificuldade na primeira avaliação, às vezes um descuido daqui, um detalhezinho ali, outro aqui, a gente tem essa aula de recuperação para vocês recuperarem os assuntos da unidade. Então, hoje é dia disso, né? Fiquem atentos que a revisão é meio rápida, mas em contrapartida, hoje a gente revisa 4 aulas apenas, mas por sua vez temos exercícios. Então temos exemplos, né? Bom, tem então exemplo, fica aquele balanço aí. A gente revisa menos aulas, mas tem as atividades. Lembrando que as aulas revisadas não são só essas que podem ser abordadas na avaliação, né? A gente tem uma unidade inteirinha para contemplar aí com vocês. Então, fiquem atentos aí aos demais assuntos também, tá bom? Vamos junto? Aula 67.1, olha lá. Então, quando a gente fala de revisão geral, unidade 2, a gente vai rever 4 assuntos. Bom, vamos trabalhar a função afim na sua terceira parte, onde vamos falar de alguns casos particulares e também vamos fazer o estudo dos sinais da função afim. Na função quadrática, a gente elencou a parte 3, que é o estudo geral da parábola, mas, claro, todos os assuntos são importantes aí da função quadrática, tá? Beleza. Também vamos para a função modular. Vamos falar sobre o módulo, não é? Vamos falar sobre a função modular, o seu comportamento gráfico e o valor numérico de uma função modular também. Isso. Na exponencial também valor numérico, ou seja, máquina de calcular. A máquina de calcular pode ser explorada com qualquer uma delas, em todas tá elas, em todas elas. E, claro, trabalhar com as equações exponenciais. Não estamos revisando aqui logaritmo nem progressão aritmética. Não significa que isso não caia na avaliação, tá bom? Vamos lá, de função afim, na parte 3, aula 38, a gente tem casos particulares e estudo do sinal. Vamos relembrar? Bom, primeira coisa, a função afim, vocês sabem que é aquela definida por uma equação polinomial do primeiro grau. Então, ela tem a estrutura f de x igual a ax mais b. Beleza. O que são os casos particulares? É quando se mexe na estrutura f de x igual a ax mais b. Mexemos na estrutura. De quais maneiras? Primeiro, excluindo o A. Não vai ter A. Então vai ser só f de x igual a B. Aí ela é constante. Né? O A é 0, B pertence aos reais e dá aquela linha paralela ao eixo x. Beleza. Mexi no B, tirei o B, ficou só o AX. Aí ela é linear, né? O A é diferente de 0 e pertence aos reais, que é aquela que passa no 0, 0 também, né? E tem uma inclinação aí que pode ser crescente, pode ser decrescente, mas é uma linha passando aí dos quadrantes, tá bom? Beleza. E aí nós temos o caso da linear, onde o A vale 1. Identidade. Não, pois é, a função linear, do AX. Só que esse A vale 1. Quando tem esse A igual a 1, ela vai receber o nome de função identidade. Por quê? Y igual a X, né? Y igual a X. Cara crachá. Beleza? Perfeito, beleza. Recordando mais um pouquinho do estudo do sinal, a gente vê 4 passos para desenvolver, né? Ou seja, primeiro a gente analisa se a função é crescente ou decrescente, olhando o valor do A. Depois a gente determina a raiz da função, onde é que ela toca o eixo X. E aí a gente monta o esboço do gráfico e faz o estudo do sinal. Para que valores ela é positiva, para que valores ela é negativa. Vamos de mapa mental, vamos trazer aqui os nossos alunos, né, a representação. Outros alunos mandaram outras fotos de caderno, mas aí essa aula a gente já havia enviado, tá? Então, a gente pode até contemplar aí nas aulas seguintes, mesmo não sendo o assunto em questão, mas esses aqui foi que os enviaram com mais antecedência, tá? Beleza. Então aqui está o mapa mental dos alunos da Escola Plácido de Castro, extensão da JK. Um abraço para vocês. Falando sobre função, olha lá, no função. seu sentido geral. A relação entre dois conjuntos, não é? Essa relação pode ser representada no plano cartesiano. Aí no plano cartesiano, o eixo X é chamado de abscissa e o eixo Y de ordenada. E aí nós temos
todas as estruturas da função. Olha só aqui o gráfico. É uma reta, ó, o gráfico é uma reta, né? Aí nós temos aqui o plano cartesiano, domínio da função, temos a imagem da função. Tudo isso aqui trabalhamos em sala. E olha que legal esse aqui também, só, né? Mostrando quando é crescente. Crescente, decrescente. Característica, quem determina é o nosso coeficiente A. Isso mesmo. Mais um pouquinho de mapa mental dos alunos da Plácido de Castro. Na verdade, é um resumo no caderno, né? Mas muito legal, assim. Isso, olha aqui, o tipo da função, ax mais b, A coeficiente linear, né, angular, e B coeficiente linear, ou seja, o B é o ponto que toca no eixo Y, zero da função, características das funções maiores e menores que zero. Aqui já é uma questão do estudo dos sinais da função. Né? F de x maior que zero, menor que zero. Também quando é crescente, constante, decrescente, né? Isso. Beleza? Vamos recuperar então? Hora Bora. de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Então, questão número 1. Observe o estudo do sinal da função abaixo e marque a alternativa correta. Nós vimos lá agora, né, que para uma função, quando ela é decrescente, que é o caso desse gráfico aqui, ela vai ser maior que zero quando o x for menor que a raiz. E vai ser menor que zero quando o x for maior. Olha só, valores de imagens positivas. X menor que a raiz. Positiva, negativa, x maiores que a raiz. Vamos analisar cada alternativa aí, Bora. Né? Essa função é crescente? Não. Não é crescente. Tá decaindo ali, crescente. né? Decrescente. Então, se ela é decrescente, o coeficiente A é positivo? Não. Não também, né? A raiz da função é menos 5? Não. A raiz da função é onde toca o eixo x, né? Partindo do princípio que esse aqui é considerado um eixo x, a nossa raiz é menos 5. Então, vamos lá. Função positiva para x igual a menos 5? Não, igual a menos 5 é a raiz, né? Nesse caso, a função é zero, né? Então, não está certo também. Função negativa para x maior que menos 5? Sim, olha lá. Sim. Valores maiores que menos 5, ela é negativa. Então, a alternativa correta, peraí, é a letra E. Beleza? Joinha, né? Joia. Muita coisa a gente viu sobre a função afim, muitos detalhes, mas não dá pra gente tá revisando tudo aqui, né? Então vamos rever só esses pedacinhos aí. Mas aqui a gente já falou muita coisa, né? Raiz da função, se é crescente ou decrescente, quem dá o valor do crescimento é o A, função positiva, onde a função é negativa e tudo mais. Vamos para o segundo assunto? Função quadrática, na sua terceira parte, onde nós fizemos o estudo da parábola. Bora ver, então. O estudo da parábola, tem muita coisa sobre ela, né? Sim. Por exemplo, os valores de delta. Delta positivo, x não escapa, né? Passa pelo Vértice segue a linha para lhe pegar de novo. Então, delta positivo, x não escapa. Ó, tem duas raízes reais iguais. Diferentes. Independente de estar voltada para cima ou para baixo, x1 diferente de x2. Delta negativo. Não toca. Ah, toca uma vez, ó. Delta negativo, não toca em mim. Negativo, ó. Aí não toca em mim, ó. Não existe nem x1, nem x2. Agora, quando o delta é zero... Uma vez. Toca uma vez, né? Então, o x1 é igual ao x2. Lembrando esses detalhezinhos aqui, a gente vai longe, né? Vamos para mais algumas situações? Porque aí nós temos na função quadrática a seguinte estrutura. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós temos três coeficientes, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O coeficiente A é quem vai determinar a concavidade da parábola, se é para baixo ou se é para cima. A maior que zero, concavidade para cima, aberta para cima. A menor que zero, concavidade aberta para baixo. O valor de B indica a inclinação que a parábola segue após o toque no eixo Y. E onde toca no eixo Y? No C, que é o nosso valor de C. Beleza. A aluna Eduarda, de Alto Alegre dos Parecis, Escola Silva Jardim, Extensão Arthur da Costa e Silva, fez um mapa mental aí sobre a função quadrática. Olha que legal. Olha lá. Então, ela fez aí quando o delta é negativo, ó, quando o delta é positivo, o A quando é positivo ou é negativo, a concavidade para cima ou para baixo. Ela falou que é uma função polinomial do segundo grau, deu a lei de formação, falou do vértice, ó, x vértice, né, y vértice, que legal, muito legal. E ainda foi lá longe, em soma e produto.
Ah, é verdade. Né? Trouxe a nossa fórmula de Bhaskara, completinha. Que é a fórmula resolutiva para qualquer equação do segundo grau. E ainda falou do valor do delta. Do delta, muito legal, zero, tá menor top. que zero. Ela só virou o caderno em formato paisagem. Perfeito. E fez o seu mapa mental aí bem bonito, bem completo. Aqui também temos a aluna Luzia Verônica, Machadinho do Oeste. Olha aqui, isso aqui são os alunos desse ano mesmo, tá? Escola Joaquim Pereira da Rocha, extensão João Paulo II. Parabéns a Luzia Verônica, a Eduarda. Muito legal, muito capricho, muito caderno bonito. Olha lá, esse aqui tirou foto na casa dela, ó, acho que em cima da toalha da mesa, lá, ó, a fotinha do caderno. Legal, né? Legal, Luzia. Olha lá, nossa lei de formação, padrão. Aqui ela deu um exemplo de máquina de calcular. Onde que a gente faz com a máquina de calcular? Valor numérico. Substitui a letrinha pelo valor dado, né? O valor numérico desejado. Certo? Certinho. Vamos recuperar, então, Vamos. nossos mapas mentais lindos das nossas alunas. Vamos lá de questão número 2. Das alternativas a seguir, qual é aquela que apresenta a concavidade e número de raízes da parábola gerada pela função a seguir? Então aqui, ó, o que é que analise? Concavidade e quantidade de raízes. O A é 1, né? O A é 1. Se o A é 1, ele é positivo, maior que 0. Então, a concavidade para cima. Com isso, a gente já descarta quais? A, B, C. A, B, C. Então, já sabe se é D ou E. Agora, ele precisa analisar as raízes. Então, a gente pode fazer o delta, né? Isso. Vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o delta? B ao quadrado. Quem é o B? Menos 5. A ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. 6. Delta igual a 25, né? Menos 24. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. O nosso delta é 1. Então, se o nosso delta é 1, ele é um delta positivo. 2 raízes reais delta distintas. Positivo, maior que 0, né? Então, x1 diferente de x2. Com isso, a gente tira a solução, a resolução de que a gente tem como alternativa correta a letra D. Beleza. Isso aí. Ótimo, bem tranquilo, né? Viu? Sem muito mistério. Isso. Qual foi a aluna do mapa mental? O mapa mental foi Luzia Verônica e Eduarda. Vamos lá para a aula de função modular agora, 46.1, né? Vamos ver? O que a gente lembra de módulo? Vamos lembrar aí. Módulo. O módulo é o valor absoluto, né? O módulo é aquele número, é aquele símbolozinho que elimina os sinais. Isso. Ou seja, módulo só considera o número, só o valor quantitativo do número, porque valor módulo absoluto, é né? distância. Isso, não tem distância negativa, então bora. E aí a gente vai fazer as comparações aqui com os gráficos, né? Quando tem módulo e quando não tem módulo. Quando não tem módulo, ele passa pelo eixo X, tanto do lado positivo quanto negativo. Uhum. E quando tem módulo, rebate esse valor e vai, né, acima do eixo X, porque não assume valores negativos, certo? Olha aqui, a Luzia Verônica de novo, Machadinho do Oeste. Olha que caderno bonito, gente. Escola Joaquim Pereira da Rocha, um beijo, Luzia Verônica. Extensão João Paulo II. Olha aqui, ela fez sobre a função modular. E ela escreveu toda a restrição que a gente explicou. Ela fez um exemplo gráfico aqui, do gráfico só fazendo aquele Vzinho, né, dando rebatimento. Ela trouxe aqui algumas informações conceituais. Isso. Uhum. E também trouxe aqui o passo a passo para a construção do gráfico. Olha que legal, parabéns, né? Caderno top! Isso, caderno lindo. Não dá para a gente ficar muito, porque a gente tem que avançar aqui, né? A questão de número 3, agora, sobre função modular. Máquina de calcular. Só substituir o 4 no lugar do X. Isso. E aí, dando aqueles cuidados, tá bom? Vamos primeiro resolver o que está dentro do módulo. Depois aplica a regra do módulo, que é sumir com um sinal. Então, F do número 4, né? Beleza. Então, vamos lá. F do número 4 vai ser o módulo de 2 menos 4, né? Menos 2. F do número 4 vai ser 2 menos 4? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Módulo de menos 2? É 2. É 2. Menos 2? Vai dar 0. Zerou. Alternativa correta, letra B. Beleza. Isso mesmo. Legal, né? Então, aqui um exemplo de função modular, máquina de calcular. Certinho? Top. Vamos certinho. para o último conteúdo, então, que a gente elencou de tão importante quanto os outros, a função exponencial. Também trabalhando seu valor numérico e algumas equações. Vamos lembrar?
Bom, a função exponencial é aquela que tem a incógnita no expoente agora. Então, nós temos um coeficiente numérico e uma incógnita que está no expoente. Por estar no expoente, ela vai ter as características da potência. Então, ela vai ter todas as regras envolvendo a parte de potência. E a nossa base agora precisa ser maior que zero e diferente de 1. Valor numérico não muda nada, né? Para todas as funções, o objetivo é o mesmo, máquina de calcular. Máquina de E fazer temos 4 conta. passos. Opa, aqui fui longe demais, apertei tudo de uma vez. Os 4 passos para a resolução da equação. Bora ver. Reduzir os dois membros da equação a mesma base. Depois a gente elimina as bases. Ou aplica a propriedade. Tanto faz. O 2 e o 3 eles podem permutar ali, e né? E por último, vamos resolver a equação. Isso. Beleza. Então, hora de recuperar. Vamos fazer uma aqui rapidex com a galera para a gente se despedir e deixar eles à vontade para resolver a avaliação. Bora ver. Já está na mesma base. Já está na mesma base. Ah, então só vamos aplicar a propriedade, né? Quando está multiplicando, o que a gente faz? Soma, né? Então, já vou eliminar as bases aqui, já vamos somar lá, né? X mais 2x menos 1 vai ser igual a 2x menos 1? Isso. Trabalhar com os expoentes, né? Beleza? Vamos passar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem do outro, né? Na verdade, aqui de números opostos, números iguais em lados opostos, a gente já sabe que são simétricos, né? Mas vamos mostrar para eles aqui, ó. X mais 2x, esse 2x passa para cá, menos 2x, menos 1, mais 1. Ou seja, podemos eliminar aqui esse com esse, foi o que a gente falou desde sobrou só o x igual. No comecinho, né? Então, x igual a quem? A zero, porque não tivemos resultado do outro lado, ou seja, a alternativa correta é a letra C. Beleza. Joia, né? Bem bacana aqui, já estava na mesma base. Se caso não tiver, a gente precisa deixar. Beleza. Mas quando já está na mesma base, mais fácil ainda, né? Aplica as propriedades se for necessário também e, claro, trabalha com o que está no expoente. Se a nossa variável está no expoente, é lá que eu quero chegar. Então, eu vou ter que eliminar essas bases de alguma forma para chegar no expoente e resolver essa parada. Perfeito. Aí, né? E aí, lembrando que na avaliação pode ser que apareça também logaritmo. Logaritmo é igualzinho. Sim, fez o giro, virou a equação. Base igual ao logaritmo é igual ao logaritmano. Perfeito. E dá para resolver igual uma exponencial. Aí aqui, né, nessa parte da propriedade aqui, para quem não conseguiu acompanhar aqui, é porque está na mesma base, né? Então fica x mais 2x menos 1. Na multiplicação somos expoentes. Isso. Como o passo 2 e 3 eles ficam ali juntinhos, então a gente já pulou os dois de uma vez só. Sim. Passou os dois passos já. Bora lá então, é hora de desejos de sucesso, né? Uma boa avaliação para vocês. Essa foto aí já tem tempinho, né? Estamos precisando ir no sítio aí de novo, gravar umas novas, né? Vamos? Então, ó, o que a gente deseja para vocês agora? Concentração, atenção, né? Não tá difícil, tá dentro do padrão do que a gente ensinou, tá? Então, tudo que a gente trabalhou nas atividades de sala é da maneira que a gente vem cobrando agora. Não tem nada diferenciado. Então, agora é só o momento de botar para funcionar mesmo. Lidem aí como se fosse uma atividade de sala comum, como se fosse um quiz revisional e bota em prática aí, mão na massa. Perfeito. Bora? Só isso? Só isso. Sucesso, gente! Fiquem atentos aos detalhes, tá? A interpretação é a alma do negócio. Então, leiam com calma, interpretem. Se tiver aquela coleta de dados, né, que nem o caso de progressão aritmética, isso. A gente não revisou aqui, mas ela pode ser abordada aí, né? Na progressão aritmética, anota ali no cantinho quem é o A1, quem é o AN, o que está querendo? Está querendo a razão? Está querendo a quantidade de termos? Né? Faz essas anotações no cantinho, depois partiu fórmula, né? Beleza. Na dúvida de PA, vai montando termo a termo. O 20º termo, vai de um por um. E se for a soma dos termos? Soma tudo. Soma todo mundo. É melhor você gastar um tempinho a mais e acertar a questão do que não lembrar da fórmula e deixar a questão em branco. Se quiser achar qualquer termo, é só você ir somando. Se quiser a soma, depois que você fez isso aí, você soma os termos também. Pode fazer dessa forma, tá? A gente transmite para vocês a nossa lei de formação, o nosso padrão geral, mas se você quiser usar pelo raciocínio lógico, usar pela prática, né? Eu já sei que a razão é 3, então vai fazer soma 3, soma 3, soma 3, soma 3, soma 3.
Beleza, sem problema algum. A gente sabe que essa aula ela vem depois do início da unidade 2, né? Então a gente já está trabalhando com vocês a progressão geométrica, mas na avaliação até a unidade 2, só até a progressão aritmética. Então só a soma, tá? Não vai ter razão multiplicando, só somando, tá bom? Esses detalhes são importantes de salientar aqui. Beleza? Então, boa avaliação e um beijo no coração. Tchau, tchau!